Oi gente, meu nome é Mariana e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a série da Netflix Bridgerton. Semana passada, na sexta-feira, dia 25, saiu a segunda temporada, todos os episódios, e eu assisti todos eles no mesmo dia. Pra quem não conhece, Bridgerton é uma série da Netflix que foi baseada nos livros de romance de época da Julia Quinn, que foi publicada aqui pela editora Arqueiro. 8 livros no total, sendo que tem mais um de, vamos dizer, prólogos de histórias complementares de todos os personagens, e também tem um guia, né, falando sobre a família, falando sobre os personagens. E os 8 livros, né, que fazem parte realmente da série, vão contar a história de amor de cada um dos filhos Bridgerton. Eu já falei sobre essa série de livros aqui no canal, então se você quiser ver o meu vídeo, né, onde eu falo minha opinião sobre cada um dos livros, nos vídeos relacionados, que vai estar no final desse vídeo. Ou então você pode procurar na lupinha lá do canal também. Bem, para contextualizar, a primeira temporada da série da Netflix Bridgerton saiu em dezembro de 2020 e seguiu o debut de Daphne Bridgerton, que é a mulher, né, mais velha dos Bridgerton, né, dos irmãos Bridgerton. Então, tanto no primeiro livro da série de livros, né, quanto na primeira temporada da série de TV, a gente vai acompanhar o debut dela na sociedade londrina. E eu acho que eu posso dizer que a primeira temporada foi tipo em 70% fiel ao livro. A série retratou muito bem os dilemas da Daphne, seu encontro com o Duque de Hastings e o que começa como um suposto relacionamento dos dois. Já a segunda temporada, que estreou semana passada, não foi tão fiel assim aos livros, o que foi uma grande crítica dos fãs da série. A minha opinião geral, o resumo desse vídeo é: eu gostei da série e tenho ressalvas, né? Eu gostei bastante da série, mas logicamente não 100%, né? Eu tenho algumas ressalvas, algumas problemáticas. Vou falar sobre toda a minha opinião com detalhes durante esse vídeo. É uma boa série, no geral é uma boa adaptação, mesmo não tendo seguido exatamente o livro, porque a essência da história foi mantida, né? Mesmo com as várias mudanças que foram feitas, o plot principal do livro tá ali, né? O Anthony Bridgerton quer se casar, quer manter o amor longe do casamento, e assim ele vai buscar a garota, né, a mulher que mais vai se adequar à posição de viscondessa, né? Não exatamente a posição de esposa. Pra mim, tiveram algumas decisões de plot ruins. Pra mim, o grande problema da série foi o fato de terem colocado intrigas entre mulheres como a principal fonte de problema, mas ao mesmo tempo eu entendi por que isso foi feito. Acho que a coisa mais diferente entre os livros e a série é porque os livros, eles são romances de época divertidos, né? Eles dão quentinho no coração. A série de livros de Bridgerton, ela tem um pouco de drama, mas ela também é muito divertida. E pra mim, esse é o segundo maior problema da série, né? Não que seja exatamente um problema. Eu acho que a Netflix, né, optou por deixar o divertimento de lado em grande parte da série, para colocar muito mais drama do que os livros têm. Mas eu acho que essa foi uma decisão, baseada financeiramente. Eu acho que, muito provavelmente, pelas pesquisas deles e tal, eu acho que o drama vence a comédia romântica, por assim dizer. Então, a segunda temporada vai contar a história de Anthony Bridgerton, que é o atual Visconde Bridgerton, né? Ele é o irmão mais velho, ele é o filho mais velho do casal Edmund e Violet Bridgerton. A gente já conhece o Anthony da primeira temporada, porque a gente vê ele lá se metendo nas decisões da Daphne e tentando comandar uma família e cheio de responsabilidades com as quais ele realmente não sabe ainda como lidar. E assim, enquanto que na primeira temporada o Anthony é o maior libertino da vida, assim, né? Ele tem um amante, várias bundas são vistas, tem muita pegação. O plot da segunda temporada é que ele vira um homem responsável e está em busca de uma esposa. Mas, como eu disse antes, ele não espera um casamento com amor. E por causa disso, ele faz uma lista de possíveis mulheres, né? Ele tem uma série de pré-requisitos que a esposa dele precisa ter. É engraçado porque a gente vê na série ele riscando essa lista, ele dançando com todas essas possíveis esposas.
ele tentando conversar com elas e descobrindo que elas não têm nada na cabeça, essas coisas. Então ele acha defeito em todas elas, em todas as possíveis esposas da lista dele. Mas aí tem um momento de que ele finalmente acha sua futura esposa. É Edwina Sharma, que é a debutante que a rainha Charlotte escolhe como o diamante da temporada. Todo mundo lembra, quem assistiu, que na primeira temporada a rainha escolhe a Daphne como debutante daquele ano. Enfim, o Anthony escolhe Edwina Sharma como a sua pretendente, né, como a sua possível esposa, né? Ele vai cortejá-la, só que ele precisa da aprovação de uma pessoa, a irmã da Edwina, que é a Kate Sharma. A partir dessa premissa é que a história vai se desenvolver em 8 capítulos de mais ou menos 1 hora. Eu vou tentar dividir a minha opinião em setores para não ficar uma confusão. Vamos ver se isso dá certo. Primeiro eu vou falar dos personagens. Eu gosto muito de todos eles, mas nessa segunda temporada eu tive problemas com 3 deles, eu acho. Primeiro, o Anthony. Não é exatamente um problema, assim, mas eu acho que a mudança dele de grande libertino na primeira temporada para jovem responsável que quer casar na segunda temporada foi muito brusca. Principalmente porque na primeira temporada a gente vê o relacionamento dele com a Sienna, né, que é a amante dele, que deveria ser casual, mas não é. Por tudo que o Anthony faz na primeira temporada em relação a Sienna, a gente vê que não é um relacionamento casual como ele gostaria que fosse, né? E até tem uma cena nessa segunda temporada que mostra uma foto da Sienna num jornal, num panfleto, alguma coisa assim desse tipo, e ele descarta na lareira como se aquilo fosse história do passado, sabe? Eu até achei interessante tentarem fazer essa ligação da primeira com a segunda temporada, né? Mostrando essa personagem que só aparece naquele momento, né? Numa foto. Mas mesmo assim eu achei um pouco brusca. Mas eu entendo que, assim, pela quantidade de episódios, né? 8 episódios, não daria pra fazer uma produção que mostrasse essa mudança progressivamente. Então tá, né? Não é um problema. É só uma coisa assim que me fez ficar pensando, o que aconteceu? O que rolou? Segundo, a Heloise. A Heloise, personagem da série da Netflix, acabou, pra mim, sendo chata e problemática. Eu super entendo o que a Netflix quis fazer aqui. Esses pensamentos mais progressistas em relação ao papel que a mulher tem na sociedade é um assunto que é muito explorado nos romances de época, principalmente, né, já que a gente tá dentro do gênero. A Heloise não é assim no livro, ela é mais pra introspectiva do que pra pessoa que quer mudar a sua situação na sociedade. O fato é que eu achei que ela é chata e problemática porque eu achei que o posicionamento dela é egoísta, muito egoísta. Essa coisa de quero fazer o que eu quero fazer seria muito legal, seria muito interessante se ela, por outro lado, não desfizesse tudo que as outras mulheres ao redor dela querem. Por exemplo, a Daphne. Ela não gosta do posicionamento da Daphne de querer ser o diamante da temporada, de querer se casar, de querer ter um filho, de querer melhores condições, não só para ela, como para a família inteira dela, né? Então, assim, a Heloise tem essa posição de quero o que eu quero e não vou fazer nada diferente disso, mas diante das posições da Daphne e da Penélope, por exemplo, a posição da Heloise é: não acredito que você queira isso. E essa posição não é apenas chata, ela se torna problemática no momento em que a série tenta passar isso como feminismo. O feminismo não é isso e não tem essa de, pra mim o feminismo é assim. Não existe essa coisa de que todas as pessoas têm um feminismo diferente. O feminismo é uma coisa só. O feminismo é uma coisa só e ele não fala sobre desejos individuais, mas desejos coletivos. Enfim, não vou entrar nesse assunto, né? Terceiro e último, a personagem da Lady Danbury. Eu sempre vi a Lady Danbury nos livros como alguém que não precisa pedir desculpas pra ninguém, sabe? Ela é uma pessoa com uma posição estruturada, ela tem as suas próprias opiniões, ela faz o que ela quer, ela pode fazer isso, ela tem uma posição alta na sociedade e uma estima maior ainda. Então, assim, ela faz as coisas dela, faz os estratagemas dela e ela se sente orgulhosa por isso. Então ela não precisa pedir
pedir desculpas, sabe? Eu acho que colocaram todo esse poder, todo esse sentimento na rainha e tiraram muito da personalidade da Lady Danbury nessa segunda temporada. Mas assim, não é que eu tenha desgostado dela, é só porque eu achei pouco, sabe? Tá, então agora eu vou falar sobre os arcos, os plots dos personagens. Primeiramente, eu gostei muito de como fizeram as cenas com o pai do Anthony nessa segunda temporada. Pra quem leu os livros, essa é uma parte muito importante, não só do plot do livro, como também da personalidade do Anthony. Muito do que ele faz e também do que ele planeja fazer é por causa do pai. Então eu realmente gostei dessa parte. Foi uma parte pequena pro meu gosto, mas serviu. Inclusive, eu acho até que a Netflix, já que está mudando tantas coisas, poderia fazer uma temporada somente para mostrar a história não contada de Violet e Edmund. Acho que seria o máximo. Mas tem que usar o mesmo ator que fez o pai Edmund nessa segunda temporada, porque eu achei ele muito parecido com todos os irmãos Bridgerton. Ele tem muito do Gregory, ele tem um pouco do Colin, do Benedict e até do Anthony. Eu achei isso sensacional. Eu achei ele muito parecido, sabe? Ele tem uma semelhança, assim, que eu fiquei... Meu Deus! Eu achei interessante mostrarem aquela parte em que o Colin vai na casa da Marina Thompson, né? Atual Lady Crane. Essa parte não tem no livro, mas eu acho que a série tá desenvolvendo bem esse arco, né? Essa história deles, pra servir pra mais coisas ao longo das temporadas. Eu não sei como essa situação atual vai se juntar com a situação que deveria ser igual à do livro, mas eu acho que a Netflix tá costurando bem toda essa parte. Não que eu goste, mas enfim. Eu gosto muito do Benedict da série, apesar de achar ele meio sem sal nos livros no geral, e achar o livro específico dele o pior de todos. A Shonda disse numa entrevista que a série não vai seguir a ordem dos livros, então eu fiquei na dúvida se a próxima temporada vai ser a do Benedict, como deveria ser, ou se vai ser a do Colin. Ambos os personagens terminam a segunda temporada com essa brecha, né, de dizer pra onde vou agora. Eu espero que mudem muita coisa, como fizeram nessa segunda temporada. Se a próxima temporada for a do Benedict, porque eu realmente não gosto de como a história dele foi construída. E agora me veio a ideia, o pensamento de que talvez a terceira temporada seja sobre os dois, porque nenhum nem outro tem substância suficiente, talvez, pra ter uma temporada própria. Porque o Benedict tem uma história que se passa totalmente fora daquele âmbito geral, sabe? Ele não está próximo da família no livro dele. Ele viaja, ele vai para outros locais, então não sei o quanto disso vai poder ser feito na série. E o livro do Colin depende muito de outra personagem que já está, né, sendo desenvolvida, já teve algumas coisas acontecendo aí com ela, então provavelmente vão ter que completar muitas lacunas. Então vamos ver como a Netflix vai andar, né, com toda a história. Esqueci de falar sobre os personagens principais, né? Primeiro eu queria dizer que eu amei Kate Sharma. Não apenas pela personagem Kate Sharma, mas principalmente por causa da Simone Ashley, a atriz que faz a Kate. Ela é maravilhosa, estupenda, sensacional. Eu conheci a Simone Ashley por causa de Sex Education e eu fiquei com muito medo de eu não conseguir me dispersar dessa imagem dela adolescente nessa outra série. Mas quando eu a vi logo nos trailers, logo nos primeiros momentos em que ela aparece, essa dúvida se foi, porque ela é maravilhosa. Ela tem cara de realeza, sabe? Ela sabe fazer cara de deboche, de não estou nem aí. Eu não consigo fazer, logicamente, né? Ela consegue, que é um primor. E não só isso, né? Ela mostra todo um arco-íris de emoções durante a série. Sério, ela é maravilhosa. E a química dela com o Jonathan Bailey, que é o ator que faz o Anthony, também é de milhões. Sensacional. Eu, inclusive, queria que tivesse muito mais deles, né? Da Kate com o Anthony. Eu realmente achei que a Netflix poderia fazer muito mais, principalmente pensando na primeira temporada, né, que foi uma temporada
cheia de tensão, cheia de pegação. Mas nessa segunda temporada eles decidiram colocar mais foco no drama. E eu acho que perdeu muito, assim, do divertimento, né, do livro, da série, né, dos personagens, enfim. Eu queria muito mais tensão sexual, eu queria muito que eles continuassem no slow burn como foi, mas que tivessem mais cenas de quase, sabe? Na cena da lama no jogo de pau-mal, poderiam ter... Tinha tanto potencial aquela cena, gente. Eu não entendo como ninguém da Netflix olhou para aquela cena deles caindo de lado, assim, eles estavam assim, né? E em vez de ela cair para ele, eles caíram de lado. Por que ninguém falou, ei, cai assim, cai em cima do outro? Como? Também teve a cena, acho que a primeira cena da biblioteca, né? No dia que teve tempestade, ela foi na biblioteca e tal. Aquela cena também tinha tão mais potencial, gente, tão mais potencial. Enfim, até um simples quase tocar de mãos, né? Só teve uma cena de quase tocar de mãos. O que é isso, gente? Como? O que esses produtores estão fazendo com o meu pobre coração? Na verdade, o que eles não estão fazendo, né? Enfim, agora eu quero falar sobre os pontos mais problemáticos da série que eu achei. Os verdadeiros problemas da série, na minha opinião. Antes, um aviso. Eu vou falar algumas coisas que talvez sejam spoiler para algumas pessoas. Eu não vou falar o que acontece, nem como acontece, eu não vou dar detalhes nenhum. Mas como eu vou falar nomes de personagens, talvez seja fácil especular e talvez você não queira saber, não queira pensar muito sobre as relações que eu vou falar agora. Então, estejam avisados e vão para esse minuto se vocês não quiserem especular sobre esses personagens sobre os quais eu vou falar agora. Duas situações foram as que eu realmente não gostei, as que eu achei realmente problemáticas. E as duas têm o mesmo problema: intrigas com mulheres. Eu não gostei do fato de o agente catalisador do problema principal ter sido intrigas da Kate com a Edwina. Eu não gostei disso. Eu acho que em pleno 2022, a Netflix poderia ter achado soluções melhores, sabe? Para fazer essa história rodar, para ter o drama que eles queriam. Ou então fazer igual ao livro mesmo, que seria muito melhor, né? Mas enfim. Eu acho que tem diversas outras soluções às quais eles poderiam ter chegado para não acabar no batido. Ei, que tal a gente fazer elas lutarem pelo mesmo homem, sabe? Irmãs que se amam, que se ajudam, que estão ali pro que deve é uma pra outra, e aí desfazendo tudo isso por causa de um homem. Ah, por favor, né? E também isso acontece com a relação da Heloise com a Penélope. É uma outra relação entre mulheres, não são irmãs, mas são melhores amigas, estão ali pro que deve é pras duas, e aí a Netflix vai e pensa, acho que eu vou acabar com essa amizade. Gente, pra quê? Pra quê? Não! Eu realmente não gostei desses dois desenvolvimentos. Eu acho que poderiam ser solucionados de forma melhor. Eu acho que poderia ter outro tipo, né, de resolução para os problemas apresentados. Eu realmente não vejo motivo para, em pleno século XXI, a gente se utilizar do velho clichê de mulheres brigando, principalmente por causa de homem. Isso é o pior. Apesar de toda essa reclamação, eu entendi por que essas situações existiram. No final da temporada, você consegue ver, foi por causa disso. Foi por causa disso. Vai ter uma continuação na temporada seguinte. Então eu entendo o encaixe, né, que tais cenas, que tais situações tiveram e vão ter na temporada atual e nas próximas temporadas. Mas ainda assim, em pleno 2022, qual é a necessidade? Eu inclusive cheguei a pensar, lá pro episódio 5, pronto, quem é que a Shonda vai matar pra resolver
esse furdunço? Porque com a Shonda a gente nunca sabe, né? Nunca se sabe. Então essa foi a minha opinião sobre a segunda temporada de Bridgerton, né? E algumas coisas da primeira temporada também. Se vocês quiserem saber minha opinião sobre os livros, como eu disse, vai estar no final desse vídeo, naquela telinha de vídeos relacionados. Se você tá começando a gostar de romance de época por causa da série Bridgerton da Netflix, se prepara para ler os livros, se inscreve aqui no canal porque tem muito conteúdo sobre esse gênero. Eu amo romance de época. Existem várias séries já publicadas aqui no Brasil, série de livros, né, no caso. Super vale a pena ler, né? Você vai se aprofundar muito mais em todos os temas que são mostrados na série de TV. E olha, apesar de todas as críticas que eu fiz nesse vídeo sobre a segunda temporada, eu já estou com a minha pipoca pronta para assistir a terceira temporada assim que lançar, como eu fiz com essa segunda temporada. Eu acordei às 4 da manhã, gente. E aí, às 9 horas eu tive que sair de casa. Eu tinha assistido até o 5º episódio. Faltava o 6, o 7 e o 8. E eu fiquei, ai meu Deus, não vai dar tempo. E aí eu só fui voltar a assistir lá para as 4 horas da tarde. E aí terminei tudo de uma vez, logicamente, né? Então assim, maratonei na medida do possível. Então eu realmente gostei. Logicamente não dá pra gostar de tudo, de 100%, né? Nem nos livros eu gostei de tudo. Até nos livros existem problemáticas, imagina na série, né? Então me conta aqui embaixo o que você achou. Quais são os seus comentários? O que você achou do que eu achei? Qual foi a sua cena preferida? O que você realmente não gostou? Quais são as suas expectativas para a terceira temporada? Me conta tudo aqui embaixo, eu quero saber. Se você quiser alguma indicação de romance de época para ler depois de assistir os Bridgertons, tem muito vídeo sobre o assunto aqui no canal. Eu vou postar um vídeo mostrando toda a minha coleção dos livros de romance de época que eu tenho. Então você vai poder pegar várias indicações lá. Se inscreve aqui no canal para não perder esse próximo vídeo, que ele sai muito em breve. Deixa seu like nesse vídeo também, para o YouTube saber que você gostou, para o YouTube saber que esse conteúdo é interessante e que pode mostrar para outras pessoas. Eu agradeço muito a sua presença, ao seu like, a sua inscrição. Chama outras pessoas, chama os amigos, manda esse vídeo para alguém, para vocês conversarem sobre Bridgerton. E eu espero você no próximo vídeo. Eu espero também que você aproveite todo o conteúdo já postado aqui. Eu fico por aqui. Tchau!